Querida alma, há algo que você precisa saber agora, e não é por acaso que essa mensagem chegou até você neste instante. Os anjos estão sussurrando uma verdade que precisa ser acolhida com o coração aberto. Antes de dormir, alguém que você guarda no seu coração se perdeu nos pensamentos. E foi exatamente você que ocupou a última imagem nos olhos dessa pessoa, mesmo com os olhos fechados. O nome que escapou silenciosamente dos lábios dela, ainda que em segredo, foi o seu. E os anjos estavam lá, testemunhando cada sentimento escondido, cada lembrança apertada, cada saudade que não foi dita. Às vezes o amor que mais nos marca não é aquele vivido intensamente, mas sim aquele que ficou pendurado em silêncios. Você já sentiu isso? Como se alguém que deveria estar aqui, ao seu lado, estivesse longe por decisão, medo ou orgulho, mas nunca por falta de sentimento? Pois é justamente isso que os anjos estão tentando te mostrar. Essa pessoa pensou em você ontem à noite, mas não foi um pensamento passageiro ou solto. Foi um pensamento profundo, quase doído. Um pensamento que veio com o peso de tudo o que ela não teve coragem de te dizer. O que vou te contar a seguir pode mexer com o que você sente. Porque essa pessoa, mesmo tentando seguir em frente, ainda guarda um espaço reservado só para você. Um espaço que ninguém mais conseguiu ocupar. E talvez você ache que ela se esqueceu, que você foi apenas um detalhe do passado. Mas os anjos viram quando, antes de fechar os olhos para dormir, ela suspirou o seu nome no pensamento. Ela se perguntou como você está. Ela sentiu sua falta de uma forma que nem ela mesma entende. E naquele exato momento, os anjos tocaram o coração dela com uma lembrança sua. Talvez ela esteja em silêncio. Talvez tenha escolhido o caminho da distância, da aparente indiferença. Mas isso não quer dizer que ela não sinta. Na verdade, sentir é o que ela mais tem feito, só que em segredo. Só que quando o mundo dorme, quando ninguém mais está olhando. Quando as máscaras do dia caem e só resta a verdade crua da noite, que você ainda mora no coração dela. Você já teve a sensação de que alguém pensou em você, mesmo sem ter provas? Como se algo dentro de você dissesse: ela está pensando em mim agora? Isso não é imaginação, é uma conexão. E essa conexão que vocês têm não pode ser explicada com lógica, porque ela ultrapassa o entendimento humano. É uma energia, uma linha invisível que os une, mesmo à distância. E foi por isso que na noite passada, quando essa pessoa pensou em você com intensidade, o seu coração talvez tenha apertado de repente. Talvez você tenha sonhado com ela. Talvez acordou sentindo uma saudade que não sabia de onde vinha. Agora você sabe. Ela estava ali, com você, em pensamento. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Eu sou lembrada com amor, mesmo no silêncio. Esse simples gesto ajuda a ativar essa energia e a manter a conexão viva entre vocês. Agora, receba o que os anjos querem te dizer. Essa pessoa não consegue apagar você da memória, mesmo tentando. Mesmo quando ela se força a pensar em outras coisas. Mesmo quando mergulha em distrações ou se envolve em novas histórias. É você quem volta, sempre. É o seu sorriso que surge nos pensamentos antes do sono. É a sua voz que ela escuta no silêncio do quarto. É o seu abraço que ela deseja quando tudo parece confuso. Ela pode até fingir que esqueceu. Pode até dizer a si mesma que não sente mais. Mas o que os anjos viram foi uma alma que chama por você todas as noites. E sabe qual é o detalhe mais forte disso tudo? Ela não entende por que ainda sente tanto. Ela tenta racionalizar. Tenta se convencer de que foi só um capítulo. Mas toda vez que o mundo desacelera, é você quem aparece. E isso tem acontecido com cada vez mais frequência. É como se a vida estivesse empurrando essa pessoa para te lembrar que vocês têm algo não resolvido. Algo importante. Algo que ainda precisa ser vivido ou compreendido. Mas por que ela ainda não te procurou? Essa é a pergunta que talvez esteja martelando sua mente.
E os anjos dizem: porque ela tem medo. Medo de não ser mais bem-vinda. Medo de que você tenha seguido em frente. Medo de ouvir aquilo que o coração dela não está preparado para escutar. E por isso ela pensa, mas não age. Sente, mas não demonstra. Ama, mas se cala. Só que os anjos estão trabalhando, estão trazendo sinais, estão aproximando energias, estão tocando os corações envolvidos nessa história. E a verdade não vai conseguir ser escondida por muito tempo, porque o que é real insiste em existir, mesmo quando todos os ventos sopram contra. Querida alma, não ache que você foi esquecida. Os anjos viram tudo. Eles viram o suspiro. Eles viram a lágrima contida. Eles viram a saudade estampada num olhar perdido. E eles vieram te dizer que você é importante, que seu amor não passou despercebido, que a conexão entre vocês é mais forte do que o tempo, a distância ou o silêncio. Respire fundo agora, sinta essa verdade. E pergunte ao seu coração: será que você também pensa nessa pessoa antes de dormir? O que os anjos me mostram agora é ainda mais profundo. Eles me dizem que naquela noite em que essa pessoa pensou em você antes de dormir, algo muito especial aconteceu no coração dela. Foi como se uma parte dela se quebrasse, e ao mesmo tempo, outra parte se reconstruísse com uma verdade que não pôde mais negar. Ela ainda ama você. Ela pode não ter dito. Pode ter guardado tudo em silêncio. Mas os pensamentos não mentem. E os anjos estavam lá, sentindo cada emoção que escapava do controle. Ela deitou com o mundo nas costas, mas o que mais pesava não era a rotina do dia, nem os problemas comuns. O que realmente apertava o peito dela era a ausência de você. Uma ausência que machuca mais do que ela imaginava, mais do que ela queria admitir. Você já sentiu isso? Como se existisse uma presença invisível que ronda seus pensamentos? Como se uma saudade chegasse de forma inesperada, mas tão intensa que você precisasse parar tudo só para respirar. Essa pessoa está sentindo isso por você. Só que ela esconde. Ela finge. Ela silencia. Mas os anjos viram quando os olhos dela se encheram de água. Viram quando ela segurou o celular. Pensou em te mandar uma mensagem, mas travou. O medo venceu. Mais uma vez. Ela pensa que talvez você esteja melhor sem ela. Talvez você tenha seguido. Talvez você nem pense mais. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela insiste em acreditar que ainda há algo. Que você ainda sente. Que de alguma forma, o universo ainda guarda um espaço onde vocês dois se encontram. Mesmo que só em pensamento. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 888 para clamar a energia da transformação e do novo ciclo. Esse número é sagrado para os anjos, e seu gesto vai abrir portais de cura e verdade. E se essa mensagem tocar seu coração, considere apoiar essa luz clicando em Valeu demais. Seu apoio ajuda a manter essa conexão viva, levando mensagens como essa para quem mais precisa de esperança. Agora, escute o que mais os anjos querem que você saiba. Essa pessoa tem recebido sinais. Sinais que vêm do nada, mas que trazem você de volta aos pensamentos dela. Pode ser uma música, um cheiro, uma memória que aparece do nada. Tudo parece conspirar para lembrá-la de você. E no fundo, isso tem mexido com ela de um jeito que nem ela entende direito. Ela anda mais pensativa, mais distraída, mais ausente. É como se estivesse carregando um segredo no peito, um sentimento que só cresce cada vez que tenta sufocar. Os anjos me mostram cenas de quando vocês estavam juntos. Momentos simples, mas que deixaram marcas profundas. Um olhar, uma risada, uma conversa que parecia boba, mas que ficou gravada na alma. E essa pessoa tem revivido tudo isso em silêncio. Ela se pega sorrindo ao lembrar de você, e logo em seguida, vem o aperto no coração. Será que eu perdi essa pessoa para sempre? Ela quer voltar. Mas o orgulho é uma barreira que ainda a impede. Ela pensa, e se eu procurar e a rejeição for maior que a saudade?
E se eu me abrir e ela já não quiser mais ouvir? E se o tempo apagou o que existia entre nós? E aí, ela se cala. Mais uma noite. Mais um silêncio. Mas ao mesmo tempo, os anjos estão trabalhando com força. Eles estão trazendo verdades à tona. Estão movendo energias para que essa pessoa enxergue, com clareza, que esse sentimento não é uma ilusão. É amor. Amor real. Amor que não passa. Amor que marca. Amor que resiste. Você também sente algo? Você sente que ainda há um nó no coração, que só se desfaz quando o nome dessa pessoa vem à tona? Então, você sabe do que estou falando. Você sabe que há algo entre vocês que ainda pulsa, que ainda brilha, mesmo em meio à escuridão, das dúvidas. E isso não é coincidência. Os anjos dizem que, em breve, essa pessoa vai começar a dar sinais. Talvez algo pequeno, como uma curtida numa publicação, uma mensagem inesperada, um oi disfarçado de casualidade. Mas será só o começo. Porque quando ela sentir que o sentimento ainda vive em você, ela vai tomar coragem. E vai vir com tudo. Mas os anjos também te pedem algo muito importante. Prepare o seu coração. Porque quando essa verdade vier, ela pode te abalar. Pode te emocionar. Pode te trazer à tona dores que estavam adormecidas. Mas também pode curar. Pode libertar. Pode transformar tudo. Não guarde mágoas. Não alimente expectativas cegas. Apenas sinta. Apenas esteja pronta. Porque quando o amor é verdadeiro, ele sempre encontra uma forma de voltar. E essa volta está mais próxima do que você imagina. Você pode até achar que essa história já terminou. Pode pensar que foi apenas mais uma página virada. Mas os anjos insistem. Essa história ainda está viva. E o que está por vir pode te surpreender de um jeito que você jamais imaginou. Essa pessoa está mais perto do que nunca de tomar uma decisão. O que ela sente está transbordando. E o silêncio, que antes era escudo, agora virou prisão. Ela não aguenta mais. Ela precisa falar. Ela precisa saber. E quando isso acontecer, será com intensidade. E você? Está pronta para ouvir essa verdade? O que os anjos me mostram agora vai além do que você imagina. Eles estão me revelando que, nas últimas noites, essa pessoa tem sido invadida por uma inquietação diferente. Algo dentro dela parece estar gritando silenciosamente, e esse grito tem um nome. Saudade. Mas não é qualquer saudade. É aquela que vem carregada de memórias, de sentimentos que nunca foram bem resolvidos, de tudo que ficou preso no tempo entre vocês. Quando ela se deita, o corpo pode até estar cansado, mas a mente começa a correr. E nessa corrida, você sempre aparece. Pode ser numa lembrança específica, como aquele dia em que vocês riram sem motivo. Ou pode ser só a sensação do seu abraço, mesmo que ele tenha ficado apenas no desejo. O fato é que ela fecha os olhos querendo descanso, mas encontra você. E isso a deixa confusa, vulnerável e, ao mesmo tempo, cheia de vontade de entender o que realmente está sentindo. Sabe aquele momento em que a casa está em silêncio, as luzes apagadas e só resta o barulho do próprio coração? É aí que você entra. O nome que ela mais esconde durante o dia se torna o mais alto à noite. Porque quando ninguém vê, ela admite para si mesma: você ainda importa. E os anjos presenciam tudo isso. Eles veem quando o coração dela aperta, quando ela revira as mensagens antigas, quando segura a vontade de te procurar. E mesmo quando ela tenta se convencer de que já superou, algo dentro dela insiste em te manter viva ali, no lugar onde ficam os sentimentos verdadeiros. Você pode estar se perguntando: mas por que ela não me procura? A resposta é simples e dolorosa ao mesmo tempo. Ela tem medo de não ser recebida como espera. Medo de ouvir que você seguiu, que você não sente mais, que já é tarde. E esse medo a paralisa. Por isso ela prefere o silêncio. Prefere fantasiar conversas, imaginar reencontros, do que correr o risco de encarar a realidade. Mas os anjos estão preparando algo. Estão quebrando aos poucos.
esse escudo de medo. E quando o momento certo chegar, essa pessoa vai fazer um movimento. Talvez ainda tímido no início, talvez através de algo aparentemente banal, mas será o primeiro passo para a grande verdade que está sendo gestada dentro do coração dela. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora receba o que os anjos ainda querem te revelar. Essa pessoa tem sonhado com você. Sonhos intensos, que parecem mais reais do que o próprio dia a dia. Nos sonhos, vocês se reencontram, se olham nos olhos, dizem coisas que ficaram engasgadas. E o mais impressionante, ela acorda com o coração acelerado, com uma vontade quase desesperada de te procurar. Mas aí vem o medo. E o medo, por enquanto, ainda tem sido mais forte que a coragem. Mas isso não vai durar para sempre. Você lembra daquela última conversa entre vocês? Talvez tenha terminado em silêncio, ou em mágoas, ou apenas ficou suspensa no tempo. Os anjos dizem que ela revive essa conversa mentalmente quase todos os dias. E em cada revivência, ela pensa no que poderia ter dito, no que teria feito. Diferente no quanto sente que ainda há coisas a serem vividas com você. Ela tentou te substituir. Tentou preencher o espaço com novas histórias. Mas tudo foi vazio demais. Porque o espaço que você ocupa não é qualquer espaço. É um espaço único, que só você pode tocar. E essa é a grande verdade que ela está começando a aceitar, mesmo que lentamente, mesmo que com receio. Você talvez sinta essa energia. Pode ter notado que nos últimos dias ela tem aparecido mais em seus pensamentos, como se o universo estivesse tentando te preparar para algo. Isso não é à toa. É sintonia. É conexão espiritual. E os anjos estão garantindo que quando essa pessoa vier, não será por impulso. Será porque ela finalmente reconheceu que não dá mais para ignorar o que sente. Mas há algo muito importante que você precisa refletir. Você está pronta para essa verdade? Porque, quando ela vier, trará consigo uma mistura de emoções. Vai doer um pouco lembrar de tudo o que vocês passaram. Vai dar medo pensar se é certo tentar de novo. Mas também vai trazer alívio. Alívio por saber que o que você sentia não era só seu. Alívio por finalmente ouvir aquilo que seu coração sempre pressentiu, mas nunca teve confirmação. Essa pessoa está mais próxima do que nunca de te procurar. E quando isso acontecer, você precisará decidir com o coração limpo. Não pelo que foi, mas pelo que ainda pode ser. Os anjos não querem que você viva de passado, mas querem te dar a chance de viver o presente com verdade. E essa verdade está batendo à sua porta. Querida alma, quando ela se deita e pensa em você, os anjos se aproximam, porque sabem que há amor ali. Um amor que foi escondido, adiado, sufocado, mas que nunca morreu. E agora, mais do que nunca, esse amor está pedindo para ser ouvido. Ela não vai aguentar guardar isso por muito mais tempo. E você está pronta para escutar tudo o que essa pessoa tem para te dizer? Na última noite, os anjos voltaram a me mostrar imagens ainda mais nítidas dessa pessoa. Eles me revelaram que o pensamento em você não foi algo rápido ou passageiro, mas sim profundo e carregado de sentimento. Ela não apenas se lembrou de você, ela sentiu você. Sentiu como se sua presença ainda estivesse ali, ao lado dela, mesmo com a cama vazia e o quarto silencioso. Quando ela fechou os olhos, vieram as lembranças. E não foram só momentos marcantes. Foram pequenos detalhes, como o jeito que você sorria, a forma como olhava, a leveza da sua voz, dizendo coisas simples. Ela sentiu uma saudade que apertou tanto o peito que chegou a doer. Mas foi uma dor misturada com alívio, porque, naquele instante, mesmo distante, você estava com ela, em pensamento, no coração, na alma. Os anjos dizem que essa pessoa tentou resistir, tentou afastar a lembrança, tentou se distrair, mas você voltou. Voltou como sempre volta, como uma verdade que não pode ser evitada.
E naquele momento, ela percebeu que tudo que ela tentou fazer para esquecer você não funcionou. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não desaparece. Ele apenas se transforma em silêncio, em saudade, em oração não dita. E há algo muito importante que preciso te contar. Durante aquele momento antes do sono, essa pessoa quase te mandou uma mensagem. Sim, quase. Ela ficou olhando o celular por alguns minutos. Pensou no que escreveria. Pensou se você responderia. Pensou se era o momento. Mas a mão tremeu. O coração pesou. E o medo venceu mais uma vez. Ela pensou: será que ela ainda sente algo por mim? Será que vou parecer fraca se procurar agora? Será que estraguei tudo? Essas perguntas rodaram na mente dela como um furacão. E a única resposta que ela teve foi o silêncio. Mas mesmo assim, os anjos viram. Eles estavam ali, ao lado dela, assistindo cada tentativa de contato, cada dúvida, cada emoção contida. E é por isso que essa mensagem chegou até você hoje. Você precisa saber que o sentimento dessa pessoa não morreu. Ele apenas foi adormecido pelo medo. Mas o amor continua vivo. Continua batendo. Continua chamando por você nas horas em que ninguém vê. Nos momentos em que o mundo dorme e só resta a verdade do coração. Você já sentiu isso também? Já sentiu vontade de mandar uma mensagem, mas não teve coragem? Já segurou o celular com o nome dela aberto e desistiu no último segundo? Porque essa sincronia está acontecendo dos dois lados. E os anjos estão unindo vocês mesmo que, por enquanto, só em pensamentos. Ela pode até tentar mostrar que está bem. Pode postar fotos sorrindo, pode parecer forte, segura, decidida. Mas os anjos veem o que está por trás do sorriso. Eles veem os olhos perdidos depois de um dia longo. Eles veem a lágrima que escapa no travesseiro. Eles veem a falta que você faz. E o mais impressionante de tudo, ela tem te sentido também. Pode parecer estranho, mas os anjos mostram que ela tem tido pressentimentos. Ela sente quando você pensa nela. Ela sente quando você se entristece. É como se a energia de vocês ainda estivesse completamente conectada, mesmo com a distância física. E isso é mais forte do que qualquer explicação. Os anjos me mostram agora algo ainda mais revelador. Eles dizem que um momento decisivo está se aproximando. Algo vai acontecer que colocará vocês frente a frente. Ou talvez num contato inesperado, algo fora do controle. Pode ser um reencontro, uma notícia cruzada, um sonho revelador, ou até mesmo uma mensagem inesperada. E quando esse momento chegar, ela não conseguirá mais fugir. Porque o sentimento está transbordando. O coração está batendo cada vez mais alto, como se dissesse: vai, fala com ela antes que seja tarde demais. E a cada dia que passa, esse impulso fica mais forte, mais urgente. Mas aqui entra uma questão que os anjos pedem que você reflita com carinho. O que você sente? Não o que você acha que deveria sentir. Não o que as pessoas dizem. Mas o que está aí, agora, dentro do seu peito. Porque quando essa pessoa decidir se aproximar, ela não virá com meias palavras. Ela virá com tudo, com arrependimento, com saudade, com amor, e você precisará estar pronta para ouvir tudo isso. E, mais ainda, para decidir o que fazer com essa verdade. Pode ser que você ainda sinta o mesmo. Pode ser que esteja pronta para abrir os braços e acolher esse sentimento. Mas também pode ser que você tenha feridas demais, que precise de mais tempo, que prefira seguir por outro caminho. E tudo bem, os anjos querem que você siga o que te faz bem, o que te traz paz, mas não ignore os sinais. Eles estão aí, nas músicas que tocam sem explicação, no nome dela que aparece do nada, no coração que aperta sem motivo. Tudo isso são avisos, são alertas, são lembranças de que essa conexão ainda respira. Essa pessoa pensou em você antes de dormir. E os anjos viram tudo. E agora, o universo prepara o momento em que a verdade será dita. Agora, os anjos me mostram o momento exato
em que essa pessoa está prestes a tomar a decisão que vem adiando há tanto tempo. E o que me foi revelado é algo que pode transformar tudo. Ela não vai conseguir mais manter o que sente escondido. Ela não vai suportar mais o peso do silêncio. E essa mensagem chegou até você porque os anjos querem te preparar, com amor, para essa verdade. Ontem à noite, quando ela pensou em você antes de dormir, algo diferente aconteceu. Não foi apenas saudade, foi como se uma luz acendesse dentro dela, mostrando com clareza o quanto você ainda significa. Ela sentiu medo, sim, mas pela primeira vez, o medo não foi maior que a necessidade de agir. Ela se perguntou: e se eu nunca disser? E se eu perder essa chance para sempre? E essa pergunta ainda ecoa dentro dela, desde então. Ela está sentindo que o tempo está correndo, que se não fizer algo agora, talvez nunca mais tenha a oportunidade de dizer o que sente. E isso tem causado um turbilhão de emoções. Os anjos mostram que ela tem acordado com o coração apertado, dormido com lágrimas nos olhos, e vivido dias em que tudo parece lembrar você. Tudo. E mesmo que ela não fale com ninguém sobre isso, mesmo que continue escondendo, os anjos sabem, porque eles estiveram com ela nas últimas noites. Eles viram quando ela sussurrou seu nome sem perceber. Viram quando ela se emocionou ao lembrar do toque da sua mão. Viram quando ela teve vontade de te procurar, mas engoliu a coragem com medo da resposta. Mas o que está por vir será mais forte que o medo. Ela está prestes a tomar uma atitude. Algo dentro dela está mudando. É como se a alma estivesse dizendo: vai agora, antes que seja tarde. E os anjos estão abrindo os caminhos para isso acontecer. Eles estão tirando os bloqueios, os medos, as dúvidas. Porque quando o sentimento é verdadeiro, ele não aceita ser ignorado por muito tempo. Mas há algo importante que você precisa saber. Ela ainda não sabe como você vai reagir. E é por isso que cada passo que ela está ensaiando tem sido tão cheio de hesitação. Ela tem medo de ouvir que você seguiu em frente, que já não sente mais o mesmo, que tudo o que ela guardou durante tanto tempo não terá espaço na sua vida agora. Por isso, ela talvez venha com uma abordagem leve, casual, disfarçada. Pode ser uma mensagem qualquer, um comentário bobo, "Oi, lembrei de você hoje." Mas por trás de cada palavra haverá um mar de sentimentos. Cada vírgula carregará na expectativa de que, do outro lado, você ainda esteja esperando. E quando ela sentir que pode falar, ela vai se abrir. Vai contar que pensou em você tantas vezes que já perdeu a conta. Vai dizer que segurou o impulso de procurar você por orgulho, por insegurança, por medo. Vai revelar que nenhuma outra história preencheu o espaço que você ocupava. E que você nunca foi apenas uma lembrança. Sempre foi a escolha que ela não teve coragem de fazer antes. E você? Está pronta para escutar tudo isso? Os anjos dizem que essa conversa será como um espelho. Tudo o que ficou guardado vai vir à tona. Verdades, sentimentos, mágoas, arrependimentos. Vai ser intenso. Pode ser bonito. Pode doer também. Mas acima de tudo, vai ser real. E depois disso, nada será como antes. Porque você finalmente terá a resposta que tanto esperou. A confirmação de que não estava imaginando. De que o amor que você sentia não era unilateral. De que mesmo em silêncio, essa pessoa sempre sentiu sua falta. Sempre pensou em você antes de dormir. Sempre te carregou no coração, mesmo que tenha fingido o contrário. Agora, os anjos querem que você faça uma escolha consciente. Você pode decidir dar espaço para esse amor voltar, florescer, recomeçar de um jeito novo, mais maduro, mais verdadeiro. Ou pode escolher seguir seu caminho com paz, sabendo que a história foi esclarecida, que a dúvida foi curada, que a verdade foi dita. Seja qual for sua escolha, os anjos te apoiam. Eles estarão com você, em cada passo. Porque o mais importante já aconteceu. O amor não ficou sem resposta. A conexão não foi negada. O sentimento foi reconhecido. E isso muda tudo. Essa pessoa
vai te procurar. Vai dizer o que sente. Vai arriscar, mesmo com medo. E naquele instante, vocês dois estarão diante de algo que é maior que as palavras. A verdade que o tempo não conseguiu apagar. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu recebo com amor tudo o que está voltando para mim. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.